Vamos conhecer 6 dos maiores assassinos em massa da história. Todos foram governantes ditadores que, para sustentar seus projetos de governo e seus próprios interesses, reprimiram, prenderam e mataram muitas pessoas. Leopoldo II foi o segundo rei da Bélgica e era literalmente o dono do Congo. E não é que o Congo fosse uma colônia do país Bélgica. Ele era realmente uma propriedade privada do indivíduo Leopoldo. Além de explorar a natureza do lugar, abusando da extração de borracha e de marfim, ele também escravizou a própria população local e exigia dela metas de produção que, se não fossem atendidas, eram punidas com amputação, com estupro e com morte. Leopoldo ficou 44 anos no poder como rei da Bélgica e 23 anos como proprietário do Congo. Durante esse período foi responsável pela morte de 10 milhões de congoleses. A imperatriz Cixi foi regente de 2 imperadores da China, de seu filho, que foi nomeado imperador aos 5 anos de idade, e de seu sobrinho, que foi nomeado aos 4. Oficialmente, ela era apenas regente no governo desses imperadores, mas na prática ela tomou a frente de tudo, fazendo-se de fato a plena imperatriz. Ela implantou elementos ocidentais novos, como a eletricidade, a indústria e a ferrovia, ficando conhecida por trazer a China de um mundo antigo para o mundo moderno. Além disso, aboliu algumas práticas antigas consideradas horrendas, como a morte por 1000 cortes, que era um método de execução, e o pé de lótus, que era um hábito de beleza. A Imperatriz de Ferro governou a China por 47 anos e, para impor seus projetos, eliminava quem a enfrentasse, quem discordasse, quem não obedecesse. Assim, ela encabeçou a morte de 12 milhões de pessoas. Kublai Khan foi o imperador mongol, o fundador da dinastia Yuan, e era neto do grande imperador Gengis Khan. Ele tinha um exército muito numeroso e feroz, com o qual subjugava todos os povos que encontrava pela frente e expandiu seu império por vastos territórios. O grande Khan tinha bastante interesse pelas variedades culturais, sempre seduzido por conhecer as várias artes e várias religiões. Ele também teve uma importante relação com o viajante e explorador Marco Polo. Kublai Khan liderou o Império Mongol por 34 anos, devastando oposições e conquistando territórios. Por fim, deixou um saldo de 19 milhões de mortos. Adolf Hitler, liderando o partido nazista, a princípio tentou dar um golpe de Estado, mas foi contido e acabou preso. Na cadeia, escreveu seu livro Mein Kampf, o qual contém as ideias base da doutrina nazista. Alguns anos mais tarde, conseguiu se estabelecer na política e se tornou chanceler, um dos cargos mais altos do governo alemão. Depois que o presidente morreu, ele finalmente assumiu para si o domínio completo, intitulando-se o Führer da Alemanha e dando início ao Terceiro Reich. Nessa fase ocorre uma série de programas que beneficiam muito bem a Alemanha e a sua população. Por outro lado, também ocorre o extermínio em massa das pessoas que não se enquadravam no modelo nazista de ideal de ser humano. Ao todo, durante 11 anos no comando da Alemanha com seu Terceiro Reich, Hitler chefiou a morte de 21 milhões de pessoas. Joseph Stalin tinha o propósito de transformar a União Soviética de uma nação camponesa numa superpotência industrial. Assim que assumiu o poder, iniciou uma intensiva industrialização, cujo projeto incluía não só a implantação de indústrias, como também a modernização da tecnologia utilizada. Além disso, com seu governo socialista, instaurou uma estatização forçada das empresas e da agricultura, na qual todos os meios de produção, fábricas, campos agrícolas e fazendas passaram a ser propriedade do Estado. Assim, qualquer atividade, inclusive a econômica, ficava sob o controle do governo. O discurso é que tudo isso seria de propriedade do povo e para o uso do povo, mas de fato tudo pertencia ao Estado, de modo que o próprio povo mesmo ficava sem nada. Enquanto isso, na Segunda Guerra Mundial, Stalin teve uma grande participação para derrotar Hitler e o nazismo. Enfim, ele comandou um governo socialista na União Soviética por 29 anos, e durante esse tempo deixou 43 milhões de mortos. Mao Tse-tung implantou uma estatização forçada na China, em que todos os bens, recursos e meios de produção passaram a ser propriedade do Estado. Junto disso, dividiu a nação chinesa em comunas agrárias e comunas industriais, que eram cada uma unidade administrativa, militar e social extremamente
controladas pelo governo, que comandava toda a produção, trabalho e até a vida privada dos cidadãos. Uma outra etapa de seu governo foi o Grande Salto à Frente, que visava industrializar intensamente a China, no nível de gerar tanta renda que alcançariam finalmente a igualdade social. Entretanto, o Estado confiscava tudo, nada ficava com o povo, e este logo começou a perecer por excesso de trabalho e falta de alimento, falta de recursos. Por fim, com o propósito de eliminar qualquer mentalidade burguesa, Mao promoveu a Revolução Cultural, a qual trouxe uma censura, trouxe o Livro Vermelho e o Exército Vermelho. Mao Tse-tung, na China, instaurou o governo socialista. Tendo ficado no poder por 27 anos, foi responsável pela morte de 77 milhões de pessoas.